Paz, meus irmãos. Na graça de Deus aí, tudo santa paz mesmo. Bom, mas bom mesmo, né? Com Jesus tudo fica bom, né? Glória a Deus. Pessoal, eu tô aqui, né? Um lugarzinho gostoso aqui que eu gosto de vir, né? É bom também. Bom, que a graça, a bênção, a misericórdia do Senhor Jesus esteja mesmo sobre a tua casa, sobre a tua vida, hoje, sempre. Eu sei que às vezes romper algumas barreiras, né, de achismo nas nossas mentes é difícil, mas eu oro para que nosso Senhor Jesus Cristo esteja mesmo abrindo o seu entendimento, né, e você possa abrir o coração mesmo para esse ser maravilhoso chamado Jesus Cristo, certo? E buscar, viu, gente? Busca saber. Nós temos a grande alegria hoje nessa geração nossa. Nós temos aí nós podemos abrir o YouTube, certo? Gente, eu tenho uma experiência comigo. De uma vez eu precisava saber sobre jejum. Eu queria saber sobre o jejum. E falei para Deus, Senhor, eu quero saber os benefícios do jejum, certo? Mas eu não tô, né? Eu não tô afim só de passar fome, não. Só passar fome é bobeira. Eu já fazia o jejum de Daniel, já, porque o jejum de Daniel é sabedoria. Sabedoria que nas escrituras, certo? Nas escrituras, certo? Se você ver aí, ó, abrir um pouco aí, eu não sei se vai dar reflexo ou não. Aqui, essa Bíblia aqui, aonde o Senhor Jesus fala, é em vermelho. Aliás, você está vendo aí de cabeça para baixo, certo? Aqui, ó, em Jesus falando, tá em vermelho. Procura aí, a Ferreira de Almeida, certo? Procura saber, certo? Ah, mas a minha Bíblia é a Vulgata Latina, certo? Tudo bem. Mesmo que tá aqui, tá lá, viu? A única diferença é que a Vulgata Latina, se não for me engano, tem os livros apócrifos, parece que eles falam, certo? Eu tenho que... É muitas palavras difíceis para mim, né? Um cara que aprendeu a ler e escrever aos 35, né? O que ele sabia era muito, mas muito pouco. Ninguém conseguiu, né, me analfabetizar. Quem me analfabetizou foi o próprio Deus, viu? Buscando, certo? Porque o nosso inimigo, quanto mais cego nós for, melhor para ele. Quanto mais burro, né? Uma palavrinha aí de quem não sabe ler, escrever, né? As pessoas chamam de burro, mas tem muitos caras que não sabem ler e escrever. Eu achei eles mais inteligentes que nós, que hoje sabe. Hoje eu já sei ler, graças a Deus, né? Já aprendi a ler bastante, escrever, certo? Escrevo música aqui, deve ter umas 10 músicas minhas aqui, não sei, certo? Mas se eu pegar firme mesmo, eu escrevo uma música por dia, certo? Tem vezes que o Senhor, eu estou trabalhando, certo? Vem uma cantarolinha na minha cabeça e dali eu começo a fazer música, certo? Não paro, porque é muita coisa. Se eu for fazer, eu faço uma por dia, certo? Tem vezes, né? Não é todas as vezes, não, tem vezes, tá? E é tudo para Jesus, viu? É tudo para Deus. É tudo voltado como adoração. Vamos cantar um pouquinho? Vamos louvar e adorar esse Deus maravilhoso? Meu amado Deus, meu querido Deus, a ti, somente a ti, quero mesmo louvar, quero mesmo adorar, meu amado Deus, a ti, somente a ti, quero mesmo adorar, a ti, somente a ti, meu grande Deus. Vou prosseguindo, vou
desistir. Eu não quero desistir, eu não quero desistir. Só em Jesus, só em Jesus eu encontro as palavras da vida eterna. Essa frase eu tirei da palavra da boca de Pedro, né? Só o Senhor tem as palavras. Aonde iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Meu amado, meu querido, meu Salvador, meu amado, meu querido, meu eterno Salvador, a ti, somente a ti, a ti, somente a ti. Somente a ti quero mesmo louvar, quero mesmo adorar, sempre, sempre, sempre estar em tua presença. Pessoal, a Bíblia Sagrada, ela nos leva a um lugar muito gostoso com Deus. Eu sei que talvez seja até repetitiva essa palavra que eu estou falando, mas nos 10 mandamentos fala assim, ó: será que se eu... Deixa eu pegar capítulo 5, versículo 5. Capítulo 20, versículo 5, né? De Êxodo. No livro de Êxodo 20, capítulo 5 e 6. Leu 5 e 6. Visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Eu demorei para entender isso. Assim, não, parece que Deus está castigando nós aí, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. Deus está olhando, vai castigar. Por muito tempo eu pensei de uma forma errada sobre isso aí. Eu nem procurava muito questionar isso com Deus, conversar isso com Deus, que eu tinha problema nesse negócio, certo? Porque eu não entendi. Então aquilo que me leva a pensar mal do meu Deus, certo? Aquilo que me faz eu questionar o meu Deus, eu procuro ficar com o pé atrás, né? Questionar a Bíblia, né? O Deus que a Bíblia relata, certo? É o meu Deus hoje, certo? Se nós estamos falando de Jesus Cristo, esse é meu Deus, certo? No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, certo? Então, é o que João relata, e hoje eu sinto, eu não preciso nem das palavras de João para poder ter certeza disso, viu? Às vezes, mas como que você consegue isso? Assim, eu consegui através da fé. O que é a fé? A fé é o firme, é a certeza das coisas que não se vê. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Paulo fala sobre isso, certo? Então, eu tinha medo de conversar com Deus a respeito disso, dos 10 mandamentos, nessa parte aí. Assim, Senhor, aí lá um belo dia, eu queria ajudar uma pessoa aí, certo? Que ela estava com problema com o filho dela. Certo? Tá com problema com o filho dela, ela não sabe como ajudar o filho dela.
Então eu entrei nesse assunto com ele, eu entrei nesse assunto com o pai, né, com o papai do céu, com meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo, certo? Aí ele pegou e falou assim, Zazinho, eu visito a maldade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração. Senhor, né? Ele trouxe esse versículo na minha mente, certo? Senhor, mas e aí? Mas aí põe o Senhor como ruim nesse negócio. Assim, porque você está vendo num ângulo errado, certo? Quando uma criança faz arte, o que você faz? Você conversa com ela. Conversa uma vez, duas vezes, três vezes. Na próxima, você não vê um pai que ama o filho, ele coloca o filho de castigo, certo? Vai lá, dá um castiguinho, né? Uma coisa, põe na cadeira para sentar, põe na cadeirinha para sentar. Aliás, ele falou foi isso para mim, certo? Assim, eu só ponho na cadeirinha para sentar, para pensar. Põe na cadeirinha sentado para pensar. Falei, então explica esse negócio, senhor. Falei assim, então, o seu pai não quis me buscar da forma certa, certo? O seu pai não entendeu como que funciona o projeto a respeito de mim, certo? Eu falei, Senhor, mas tudo aquilo que as coisas erradas que a gente vê no mundo, certo? Ele falou assim, olha aí, tanto de coisa errada. Eu falei assim, mas você pode ver, uma família faz uma coisa errada, a outra faz errada, uma família prejudica a outra, certo? Em uma área, certo? Por exemplo, câncer. Quando você vê o câncer aí, é uma família, não é que aquela família carrega aquilo que é maldição. Certo? É uma maneira de eu chamar a pessoa de volta para mim. O câncer aparece na pessoa, para ela o quê? Para que o câncer ele machuca quem? A carne. Assim, então vocês não é três, né? Corpo, alma, espírito, certo? Se a carne está ferrada, vamos dizer assim, a alma cai também, né? A alma perde certo? Aquele fervor dela, certo? E o espírito levanta. Aí ele foi me explicando esse negócio. Eu falei assim, então quer dizer que... Aí eu entendi. Falei assim, paizão, obrigado aí pela aula, certo? Mas aí como é que você consegue falar com Deus? Assim, foi um processo longo, né? São 24 anos, certo? Hoje eu sei falar com o Espírito Santo, né? E eu não preciso de influência de outras pessoas para falar com o Deus da Bíblia, certo? Porque em nome de Jesus Cristo eu vou até o trono, em nome de Jesus Cristo eu faço o Espírito crescer, o Espírito de Deus em mim, certo? Se você é corpo, alma e espírito, então o teu espírito, o que é? É o Espírito de Deus, certo? Vai ler, vai buscar, certo? A Bíblia nos dá muitos relatos sobre isso, certo? O Espírito é o próprio Deus dentro de você, tá? Então nós precisamos entender que nem tudo de ruim que acontece, nem tudo não, tudo de ruim que acontece com você tem que ter duas permissões, a sua ou a de Deus, que o diabo só age se Deus permitir, certo? Da onde você tira essa base? O livro de Jó, vai lá no livro de Jó, lê, né? É uma das coisas. Você vai para Abraão, você vai para José no Egito, todo você vai ler a história, certo? Você acha que José precisava ir para o Egito daquela forma? Não precisava, certo? Quando José teve o sonho, eu vi os trigos, certo? Os feixes de trigo, de trigo, né? Tem que ler lá, porque faz tempo que eu li isso aí e eu tô sem óculos agora, certo? Papai ainda não deu uma restaurada nas vistas aqui não. Mas nós temos o óculos aí, a gente vai acomodando um pouco, viu? É acomodamento isso, viu? E falta de orar em cima, certo? Que ele fala lá no livro de Isaías, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, nossa enfermidade, ele levou sobre si, certo? Depois nós vamos conversar sobre o meu cabelo, certo? Se você ver, aqui hoje está no escuro, mas o meu cabelo era só uma tirinha aqui assim, ó. Olha o tanto de cabelo que está nascendo aí, certo? Isso aí faz o quê? 20 dias que eu falei com o papai a respeito disso aí, certo? Eu abri o YouTube e eu estava procurando uma mensagem do Luciano Subirá,
e abri o YouTube, né? A hora que eu abri o YouTube, né, lá no Luciano Subirá, vem a propaganda antes, né, no YouTube. E na propaganda o médico estava falando sobre isso, sobre enfermidade do couro cabeludo, certo? Eu cheguei em casa, isso foi rapidinho, certo? Lá na oficina mesmo, no meu trabalho, eu estava no meu trabalho, me deu curiosidade de achar uma mensagem, eu abri o YouTube, fui, né, pesquisar esse negócio, já, e aí eu peguei e tava esse rapaz lá falando sobre couro cabeludo, se não adianta nada você fazer implante, se você não tratar a enfermidade do couro cabeludo. Assim, e aí eu cheguei em casa, fui tomar banho, saí do banheiro, olhei no espelho e falei para Deus assim, ó, Senhor, tem alguma coisa errada aí, não tem não? Falei para Deus ali, na boa, né? Não tem problema para falar com ele, eu falo com ele na boa, certo? Falei, Senhor, tem alguma coisa errada aí, não tem não? Falei assim, se é enfermidade, agora tá de noite, gente, ainda o couro cabeludo tem poucos cabelos, né? Tá nascendo cabelo, tem muito, não tem pouco não. A hora que eu pentei, parece bastante, certo? Você tem se é enfermidade isso aí, tem alguma coisa errada então, aí. Porque o Senhor Jesus fala, certo? O Senhor fala na Bíblia através de Isaías, né, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, levou sobre si. Mas nós reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Esse negócio, reputamos por aflito, ferido de Deus, certo? Eu já expliquei em outras vezes, mas eu acho que vale a pena explicar outra vez, certo? Reputamos, nos sentimos. É como se Deus estivesse nos castigando, certo? Não é assim que a gente se sente quando a gente está doente? E não é errado, não. Esse pensamento seu não está errado, não. Esse pensamento está certo. O castigo, certo? Lá dos feitos de Eva, certo? Ali, todo o processo ali, de Gênesis 3 ali, certo? Capítulo 16, versículo 16, 3, 16 ali, aquela parte ali por perto, um pouco antes, um pouco depois, do 3, lê o 3 inteiro, certo? Aquilo lá está repercutindo até hoje, não está? Porque Jesus veio, mas ele não voltou ainda na segunda, nas nuvens. Ele vem estar nas nuvens, né, para pegar o que é dele, né, levar o que é dele para ele, a igreja, certo? Nós, certo? Aqueles que confessam o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, certo? Então todo esse processo de Gênesis ali, certo, né, do começo até o Apocalipse é o que vai acontecer, certo? Com o homem. Aqueles que querem viver o melhor de Deus, vai viver o melhor de Deus. Aqueles que não quiser, né, vai ter problemas, certo? Ah, mas eu não consigo entender a Bíblia. Ótimo. Se você já está falando que não consegue entender a Bíblia, então que você sabe que ela existe. Se você sabe que ela existe, vai atrás. Você está falando com o cara de 35 anos que começou a ler e escrever com 35, porque até então ninguém conseguia tirar minha burrice, certo? Professor nenhum conseguiu tirar minha burrice. Certo? Mas você está chamando você de burro? Fala, não, a Bíblia mesmo me chama de burro, lá no Salmo 32, certo? Versículo 9. Não seja como cavalo ou a mula, mas, né, em outro sentido ali, mas eu estou falando nesse aqui, certo? Gente, vale a pena investir tempo nesse ser maravilhoso chamado Jesus Cristo, certo? O Cristo, leia sobre o Cristo. Não deixe outro tomar lugar. Jesus tem um punhado, mas Cristo só tem um, viu? Você já deve conhecer algum Jesus. Eu já conheci uns 2 ou 3 já. Jesus. Ah, meu nome é Jesus, certo? Assim então. Só que eu sou do Cristo. A gente fala Jesus Cristo porque era o nome dele, né? Então, não é errado a gente falar Jesus Cristo. Agora, se a gente falar só Jesus, fica meio vago também, certo? Mas às vezes a gente acaba falando, certo? Esse ser maravilhoso, ele fez coisas incríveis na minha cabeça. Inclusive me explicar Gênesis, né, Êxodo, capítulo 1, capítulo 20, versículos 5 e 6. Viu? Enquanto você estiver preso, certo? Mas você não fica enfermo? Eu fico enfermo cedo, de tarde vai embora,
certo? A maioria das vezes. Quando não acontece de eu orar e ficar liberto da dor, de algo qualquer, eu vou pro pé dele outra vez, certo? Vou lá, tá, Senhor, e aí, como é que faz? Tá assim, assim, assado, já faz, até deu de cedo, certo? Senhor, minha cabeça tá doendo. Eu não lembro ter comido nada que fizesse mal nesse sentido. E outra, mesmo que eu tivesse comido, a palavra do Senhor, se beber alguma coisa mortífera, se comer e beber alguma coisa mortífera, não te causará dano algum. Eu não sei como é, eu não estou pronunciando tudo não, tá pelas metades essa pronúncia aí, tá? Se beberes ou comeres alguma coisa mortífera, não te causará dano algum. Eu cito isso para Deus também, certo? Mas assim, você não está cobrando de Deus? Não, não estou cobrando não. Eu estou reivindicando aquilo que Jesus conquistou para mim, certo? Existe uma diferença aí. Se você ama o Senhor Jesus Cristo, certo? Você aceita tudo que ele conseguiu na cruz por você, no trajeto, né? Desde o ventre de Maria até lá, certo? Só que hoje eu não coloco atravessador e eu aconselho você não colocar atravessadores. Quem são esses atravessadores? Inventaram a Maria falsa aí para nós. Uma santa da quanta, um santa das quantas, santa das quantas, o santo das quantas. Inventaram um santo aí que eles falam que são intercessores. A Bíblia fala que não. O nosso intercessor é o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus Cristo. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso que intercede por você, certo? E o Espírito Santo está em você. Quando você aviva o Espírito dentro de você, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, teu Espírito aviva dentro de você, certo? Algumas pessoas, alguns teólogos falam que vem o Espírito Santo e assenta em você. E eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito, certo? O próprio Espírito Santo revela para mim que ele aviva o Espírito Santo que já está em mim, que é aquilo que fala lá em Joel, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, certo? E Pedro, é o que Pedro fala, certo? Pedro também fala lá no livro de Atos. Isso aí não estão bêbados, nem nada. Quando o pessoal está falando em línguas, certo? Você vai ali no livro de Atos, também não lembro agora o endereço, certo? Mas Pedro fala, não estão bêbados não, certo? Quem é esses caras aí que estão falando em nossa própria língua, certo? Gente, eu só tenho um negocinho para esse negócio de falar em línguas aí. Eu falo em línguas desde quando eu não tinha entendimento bíblico. Hoje eu lembro disso, certo? Eu lembro de algumas vezes eu achava que estava conversando sozinho, mas na verdade eu estava conversando com o próprio Deus, certo? E algumas vezes vinha algumas coisas na minha boca, como se falasse inglês, francês, né? Alguma língua de fora. Agora, nos últimos tempos, eu tenho pensado um pouquinho mais sobre isso aí, porque tem algumas pessoas que questionam o dom de língua. Mas se o dom de língua está aí, cadê a língua de fogo? Gente, se você tiver fé para ver a língua de fogo, aí não depende de mim, que estou falando em línguas. Tipo, eu posso pedir para o Espírito Santo me levar em oração por você, certo? Eu não sei se eu já fiz isso, eu acho que eu já fiz isso uma vez, certo? Mas Deus está tocando meu coração de fazer isso agora, certo? Só dá um tempinho de me explicar esse pouquinho desse negócio de dom de línguas. Dom de línguas, todas as pessoas que estavam reunidas ali, eles ouviam falar na sua própria língua, certo? Então um dia, se esse vídeo for em alguma nação que vai falar, ele vai ouvir essa oração. E o Espírito Santo vai dar a interpretação para ele lá na língua deles lá, certo? A interpretação não, eles vão ouvir na língua deles, certo? Mas o Espírito Santo, ao mesmo tempo, ele leva eu a interceder, a conversar com o papai lá no céu, certo? A respeito do segredo seu, coisas que você precisa. Toda pessoa que ouvir esse vídeo, ele pode receber uma bênção muito grande se não ficar incrédulo quando estiver ouvindo essa oração que eu vou fazer. E vou fazer ela em línguas. Não sei quantas línguas o papai vai me usar, porque ele me usa em várias línguas, viu? Talvez caia até no ouvido de uma pessoa que conhece inglês, francês, e até fala com você também, certo?
Não sou melhor do que ninguém. Um cara que era analfabeto, consegui falar em línguas hoje. E, aliás, já até falou besteira a respeito disso, né? Quando as pessoas me chamavam para ir aqui na Argentina, aqui no Paraguai. Eu falei, não, fazer o que lá naquele povo lá? Eles falam a língua, né? E falava besteira, certo? Então, eu não entendo a língua deles, vou fazer o que lá? Deixa eu ficar por aqui mesmo. Tá bom já. Deixa eu ir pescar aqui no Rio Grande que é melhor. Vamos orar então? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Não é o ele. Eu sono sei que eu rio falo eu não. Eu me rio não sanawei lá eu solo isso que é bem faz chanas. Ore me lá eu sanas. Deus Todo-Poderoso, eu que criei a terra, eu que fiz a terra. Aqui ele está traduzindo, viu, pessoal? Aquilo que eu orei, certo? Eu que fiz a terra, eu que fiz você, a minha imagem e a minha semelhança. Basta você crer, certo? Aí você precisa crer. Tá tudo aí, conforme você precisa, certo? Tem muita coisa boa para você aprender. E a hora que você aprender a me ouvir, você vai falar comigo de uma maneira diferente, certo? Eu não estou longe. Eu estou só a uma oração. É uma oração de distância de você. Fale comigo. Fala comigo. E eu te responderei. Eu vou te responder. Eu sou Deus que te ama e que faz o que faz por amor de vocês. E te chamo mesmo para concerto comigo. Chamo você a um concerto comigo, porque um dia eu quero você aqui, fazendo parte da eternidade comigo. Você vai viver o melhor da terra a partir do momento que você me conhece. Você vai comer o melhor da terra. Sim, vai. É uma promessa minha. E eu vou fazer o melhor para você. Ou você prefere ser apertado? Certo? Viver uma vida de apertos? Porque eu vou te apertar. Não tem outra maneira de eu me aproximar de você se eu não te colocar na cadeira para pensar. Eu vou te colocar na cadeirinha para pensar, sim. Em muitas situações. A não ser que você já queira fazer parte, né, do mentiroso, do traidor, certo? Ele me tentou. Vai lá ler, certo? Leia, certo? Ele pediu para me transformar a pedra em pão. Ele pediu, né, para me pular lá. Se eu tivesse feito aquilo que ele sugeriu para mim, eu estava servindo ele. Agora vocês, eu não sei onde estaria não, certo? Mas eu passei pelo que passei por amor de vocês, todos vocês, certo? Eu vos amo. Certo? Quem me busca vive o que está em Isaías 53, 4, 5. Vive o Deuteronômio 28, primeira parte. Aqueles que não me buscam vivem o Deuteronômio, segunda parte. Certo? 28, viu, pessoal? Versículo 28, isso aí que o Senhor Jesus está falando. Certo? Vai lá, lê as duas partes do Deuteronômio 28. Certo? A primeira e a segunda. Está tudo dentro do Deuteronômio 28. O senhor quer falar mais alguma coisa? Hey, ou não? Så det vill säga att UFA för sig vi lämnar och vänner sen är vi tänt och vi får må igen nej. Det är mina så i fast det percebe helt. Mas eu não sei nem falar o português direito. Mas filme da foi não e não mas.
Sou o Deus da sua vida ou não sou? Vamos fazer um negócio bom nós dois então, pai. Faz do jeito do Senhor. Eu tentei por muitos anos fazer do meu jeito, não virou nada. Faz do jeito do Senhor. Eu te amo. Quero mesmo servir o Senhor de uma forma cada vez mais linda, maravilhosa, eterna, grandiosa. Se o Senhor me aceitou e lá vem pelejando comigo há todos esses anos, então quem sou eu para falar não pro Senhor? Obrigado. Obrigado por ter me escolhido no meio de tantos, né? Isso é verdade, né, pai? O Senhor não escolheu só eu, né? O Senhor escolheu todos eles, né? Ele me deu umas puxadinhas de orelha aqui, gente. Não foi puxada de orelha, só me relembrou. Assim, eu não escolhi só você, eu escolhi todos eles. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte daqueles. Gente, vai ficar um pouquinho meio grande aí, mas aguenta as pontas aí um pouquinho, tá? Vamos ver. Essa viola aqui tá afinada em Ré. E essa aqui tá afinada em Mi. Tá vendo? Som bem diferente, né? Vamos cantar algo diferente aqui. Vamos cantar em Mi agora? Vamos tentar, né? Poderoso, maravilhoso Deus, poderoso, maravilhoso Deus, a ti, somente a ti, a ti, somente a ti, quero mesmo é louvar, quero mesmo adorar. Santo, 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 santo de Israel, glorioso, poderoso. Meu amado Deus, meu querido e Salvador, meu querido e Salvador. É bom, né, pessoal? Desculpa aí, mas não tem jeito de escorrer umas lágrimas aqui, não. Gente, é muito bom, é muito gostoso servir, conhecer esse Deus, né? E parar de ter medo, né? Porque, olha aqui, eu tô aqui num lugar, tá tudo escuro minha volta, né? A fogueira até deu uma apagadinha, só tô com a lanterna aqui. E cadê o medo? Não tem mais, não existe mais medo, certo? A Bíblia é um livro que me leva a isso, certo? A conhecer um Deus poderoso, certo? Eu tinha medo do escuro, certo?
Eu tinha medo de falar de Satanás, falar sobre Satanás, as mentiras que ele arma, certo? E para cima de nós. Os deuses pagãos que ele me apresentou, certo? Satanás me apresentou deuses pagãos através do Espiritismo, através da Igreja Católica, através dos mormons e através até mesmo na Igreja Evangélica ele me apresentou deuses pagãos, certo? Só que a Igreja Evangélica me apresentou um Deus do dinheiro, certo? Da parte financeira. Então, se você fazer isso, não tem como dar errado. Se fazer isso, não é mentira do capeta isso aí, certo? Que é o dízimo, ofertas, né, coisa. Se você dá dízimo e dá oferta na sintonia de troca, você já está pondo uma mão como Deus, certo? Só que tem uma vantagem, certo? Na igreja evangélica, certo? Ele tira a minha cegueira espiritual, certo? No meio dos evangélicos, ele tira a cegueira espiritual de você. A igreja católica me ajudou a levar deuses pagãos para dentro da minha casa. A igreja evangélica me tirou os deuses pagãos mesmo que na igreja evangélica ele tinha um Deus meio, né, que influencia lá. Hoje eu chegar em qualquer igreja que eu chego, eu sei quando o poder de Deus está agindo, certo? E eu sei quando abaixa, certo? Hoje eu sei, certo? Eu vejo até o inimigo agindo dentro da própria igreja, certo? Mas como assim? Assim, filho, quem crucificou Jesus foi a igreja, viu? Vai ler lá para você ver. Caifás era chefe do quê? De uma igreja. Então, certo? Quando a palavra de Deus estava sendo citada pela boca de Caifás, Deus era invocado para aquele lugar. Quando ele começava nas besteiradas dele, ele entregava a vida dele para Satanás, certo? Tem isso aí hoje dentro da igreja evangélica, tem isso. Na católica eu nem falo, né? Porque eles vivem cultuando um Deus segundo eles, tá? Mas você tá metendo o pé na católica? Gente, eu só tô falando o que aconteceu comigo, viu? Essa é a minha maneira de ver a igreja católica. Não tem outra maneira de ver a igreja católica. Por quê? Porque eu fui liberto dela. Eu fui liberto da igreja católica, eu fui liberto do espiritismo, eu fui liberto dos mormons, né? Embora foi pouquinha, né? A passagem só por lá, certo? E fui liberto da igreja evangélica corrupta, certo? Que tem também, viu? Tem igreja evangélica corrupta. Eles confessam Jesus, falam de Jesus. A única vantagem dessa é o seguinte, que eles libertam sua mente para você procurar o verdadeiro Deus, certo? Às vezes você está falando da igreja de Cristo? Não estou falando da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não tem essas besteiraiadas que eu estou falando para você não, certo? A igreja de Jesus Cristo é a igreja de Jesus Cristo, tá? Aqui, certo? Estou confessando o nome dele. Eu sou a igreja dele, certo? Então, você tem que analisar melhor as escrituras. Porque há um só Pai que está no céu. Há um só Mestre, que é Cristo. Viu? O meu Mestre é Jesus Cristo. É o Cristo. Esse é o meu Mestre. Certo? Dá para viver sem os influenciadores? Não é ruim, né? É ruim. Porque mesmo que a pessoa seja uma pessoa incrédula, certo? Uma pessoa que tem Deus agora e depois não tem. Isso é facinho de acontecer comigo, com você, com qualquer um, certo? Aí então você pega os pedaços, certo? Sansão mesmo com os erros dele lá, certo? Depois no final ele fez o que Deus queria. Então ele saiu da presença de Deus, depois voltou. Saiu, pagou um preço altíssimo. No final de tudo ele falou, Senhor, então deixa eu derrubar esse templo aqui, dá o último, né? Dá aqui um... E ele fez o que fez. Se você quer ficar liberto, filho, o buraco é mais embaixo, você tem que ler, estudar o assunto e não ter medo de fazer o que precisa fazer, certo?
Qual que é o maior termômetro disso aí? O maior termômetro meu é isso aí. Enfermidade eu expulso, até do cabelo, né? Você vê o tanto de cabelo tem aí, certo? Tá nascendo. Certo? As enfermidades eu vou expulsando. Não tenho medo do Satanás mais, certo? Porque ele não pode fazer nada, a não ser que eu deixe ele fazer. Se eu pecar contra Deus, aí, né? Aí não vai vir Satanás. Ele vai, talvez ele até bata diante de Deus, e Deus fala assim: viste meu servo Zé? Igual ele faz com Deus, né? Com o Jó, certo? Ele pode fazer, viste meu servo, ele tá com a minha cara agora, certo? Ele fala que é seu filho, mas tá com a minha cara. Vamos tomar um pouquinho de cuidado aí. Vamos servir esse Deus maravilhoso da Bíblia que é melhor. Tá escuro, pessoal, não tá dando pra ver aqui. Tem umas marquinhas aqui em cima aqui, que toda viola tem, ó. Certo? Tem uns pintinhos pretos aí, acho que vai dar pra você ver aí, né? Então essas machinhas aqui já dá uma referência melhor. A gente costuma com elas, aí depois pega elas como referência e esquece de ficar contando aqui. Um abração, que Deus Jesus Cristo esteja te abençoando sempre, sempre, sempre. Jesus te ama e eu também. E não é a conversinha não.